Thiago Leifert está sendo cancelado e isso tem tudo a ver com a sua vida. Fica comigo aqui, meu nome é Alexandre Losado, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo ao meu escritório, onde eu falo sobre teologia. Nesse canal você encontra teologia de forma descompactada, que significa que nós vamos abrir, expandir os conceitos teológicos e falar um pouco sobre como eles têm a ver com o nosso dia a dia. Então, já te inscreve no canal, deixa o like aqui, sabe que isso fortalece, e comenta aqui embaixo depois o que você achou desse vídeo. Comenta agora, mas também comenta depois, e também comenta depois de depois e vai comentando, beleza? Então, essa semana aconteceu o Bola de Ouro, que é a premiação para o melhor jogador da temporada de futebol do mundo inteiro, né? A disputa estava entre um jogador chamado Rodri, que atua no Manchester City, e o jogador Vinícius Júnior, que atua no Real Madrid na Espanha. E o que acontece? Em algum determinado momento vazou a informação que Vinícius Júnior não seria eleito o jogador do ano, Bola de Ouro, né? E ele não foi à premiação. E aí começou a se surgir inúmeras teorias de conspiração de o porquê Vinícius Júnior não compareceu à premiação. Alguns diziam que era porque ele sabia que não ia ganhar, outros diziam que era porque era racismo, e ele se sentiu ofendido porque se sentiu sendo vítima de racismo. Bom, eu quero sair de toda essa discussão se é ou se não é racismo, eu não me importo muito com isso. O que eu estou me importando agora é com a opinião que Thiago Leifert deu sobre esse caso. E ele disse que, na opinião dele, o Bola de Ouro não vale nada. Não tem valor algum a premiação. E que o Vinícius Júnior deveria ter ido até a premiação a fim de peitar aqueles, já que ele estava sofrendo um suposto caso de racismo, peitar as pessoas que diziam que ele era incapaz por ele ser negro. Mas o que aconteceu depois disso, ninguém aguardava, ninguém esperava, ninguém sabia que isso ia acontecer. Que foi um descontrole emocional da turma da Lacrosfera, a turma da Globo, a Bruno Gagliasso e seus comparsas, repudiando, dizendo que essas frases de Thiago Leifert ofendiam diretamente as pessoas da pele de cor negra, porque ele estava diminuindo os casos de racismo. Veja bem, Thiago Leifert estava diminuindo os casos de racismo, estava diminuindo a situação do racismo. Bom, o que aconteceu foi que a lacrosfera toda cancelou ele e hoje não se fala mais de outro assunto a não ser que ele não presta, que ele é um racista, que ele é misógino, que ele abriu a oportunidade para uma mulher que estava o contrapondo no programa dele, debater com ele sobre essa questão. A mulher surtou e aí ficou essa questão, ele é um misógino, ele é um racista. A questão toda é, o espírito da Babilônia continua agindo como ele sempre agiu. Vem comigo que eu quero te mostrar isso agora. O que acontece? Durante toda a escritura nós vemos que o espírito da Babilônia está em contraponto com o espírito de Deus e contra o povo de Deus. Nós vemos isso quando eles formulam Babel a primeira vez, lá em Gênesis 10, 11. Deus confunde as línguas para que eles não se elevassem acima de todas as coisas como eles queriam. E começa-se a haver uma batalha entre o espírito da Babilônia e o espírito de Deus. Mais para frente nós vemos que com o surgimento da Babilônia, com o surgimento de Nabucodonosor, com a derrota do povo de Jerusalém, reino sul de Judá, nós vemos que o povo de Israel é deportado até a Babilônia, e lá na Babilônia eles são submetidos a algumas situações que os levam ao desespero. Quais são elas? Primeiro, nós vemos no livro de Daniel que eles são levados até a corte do rei, onde tem que submeter às leis do rei. Eles decidem que não vão submeter às leis do rei e acabam vencendo aquele jejum, se tornando mais fortes, mais saudáveis, inclusive mais sábios do que os outros. Depois nós vemos no capítulo 2, Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor sobre uma grande estátua. E no capítulo 3, Nabucodonosor constrói uma estátua e ordena que todos aqueles que não se prostrarem à estátua devem ser mortos. A questão é, o espírito da Babilônia está sempre buscando o cancelamento para que as pessoas não tenham divergência e, principalmente, confrontem o espírito da Babilônia. Para que as pessoas não tenham divergência e, principalmente, se submetam ao espírito da Babilônia. E o que acontece? Nabucodonosor manda aqueles jovens para serem queimados até a morte na fornalha. O que nós vemos hoje acontecendo com Thiago Leifert, que acontece em inúmeras pessoas que são canceladas, são apagadas virtualmente, é o que já acontecia na Babilônia. O mesmo espírito que age na Babilônia antiga age nos dias de hoje também através do cancelamento. E eu digo para você, o mesmo espírito que agiu na Babilônia antiga e que foi retardado por causa do avanço do cristianismo, está voltando e voltando com força e quer cancelar todos aqueles que pensam diferente. Sobre escola, sobre educação, sobre sexo, sobre gênero, sobre vida comum, sobre família. Nós veremos um levante da Babilônia espiritual contra aqueles que se opõem ao seu sistema. E eu pergunto para você, meu amigo, dessa vez, Thiago Leifert foi a escolha da lacrosfera. Da próxima vez, pode ser um de nós
que por pensar diferente e divergente está sendo cancelado. A pergunta já não é para nós se vai ocorrer um cancelamento tal qual ocorria na época de Nabucodonosor, com a morte física daqueles que se opõem. Não. A pergunta é quando nós teremos um cancelamento aos moldes de Nabucodonosor em nossos dias. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, quando Jesus está escrevendo para uma igreja sofredora e perseguida, dizendo assim: "Sê fiel até a morte". É isso que Jesus espera de nós, fidelidade até o fim, ainda que tenhamos que pagar com as nossas próprias vidas. Bom, não deixe de comentar aqui o que você acha sobre isso. Pode comentar aqui quando você acha que vai acontecer, quais são os passos que vão acontecer antes de vir um cancelamento desses moldes, ou você pode comentar simplesmente que você não concorda comigo, que você acha que eu tô divagando aqui falando besteiras. Mas comente aqui embaixo, quero ler a sua opinião e quem sabe a gente dá uma discutida um pouco. Curte esse vídeo e compartilhe se ele faz sentido para você, tá bom? Um abração, até mais, se eu não for cancelado.